volume 10, Física D. Será que vai dar tempo? Pessoal, olha só. Essa aula, ela é uma aula para mostrar alguns conceitos básicos de movimento oscilatório. Talvez a forma mais simples de a gente visualizar um movimento oscilatório é imaginar um objeto sobre um plano sem atrito. Esse objeto a gente pode prender numa mola que aceita ser comprimida ou estendida. E esse objeto está numa posição zero, uma posição de equilíbrio. A mola não está nem comprimida nem estendida, ela está no seu comprimento natural. Se eu pegar esse objeto, mover ele até uma posição A e soltar, se não tem atrito, se o sistema é perfeitamente conservativo, quando eu desloquei ele até A, acumulei energia potencial elástica na mola. Ao soltar, essa energia de A até zero se transforma em energia cinética. E essa energia cinética vai acabar comprimindo a mola na mesma distância que ela foi distendida originalmente. Então, o bloquinho para numa posição menos A. E aí a energia tudo acumulada na mola, ele vem, passa com a energia cinética máxima em zero e vem desacelerando até ficar com a energia cinética zero em A. E ele fica oscilando então. Na próxima aula, na última aula do volume 11 da Física D, eu vou mostrar as equações que nos permitem calcular a posição, a velocidade e a aceleração da caixinha com o passar do tempo. Certo? São as equações mais bonitas, talvez, de deduzir. Elas envolvem cosseno, né? Ou seno, se tu preferir, para esse movimento oscilatório ficar definido matematicamente. Eu preciso que tu saiba o nome dessa distância do ponto de equilíbrio até o ponto de elongação máximo da mola, amplitude do fenômeno do movimento oscilatório. Tudo que se repete nessa vida tem um período e tem uma frequência. Período é quanto tempo demora para completar um ciclo inteiro. E frequência são quantas oscilações completas ocorrem em um segundo ou em uma unidade de tempo. Então saber a definição de frequência e período é importante, conhecer esse tamanho que é a amplitude. Um outro movimento oscilatório muito famoso é o pêndulo simples. Quando a gente pega uma bolinha, amarra lá no barbante e deixa a bolinha oscilar. Essa oscilação tem que ser uma oscilação com um pequeno ângulo, aqui está exagerado esse ângulo. Para que seja um movimento oscilatório perfeito, esse ângulo não pode ser grande. Se o ângulo for muito grande, não é um movimento oscilatório perfeito. Esse fenômeno, porque tu vê engraçado, né? Esse tempo que ele demora para ir e voltar é uma constante para um ângulo pequeno. Quando o ângulo aumenta, não é mais constante o tempo. Ou seja, ele não é a fórmula, na verdade, é o seguinte, ó, a fórmula que eu vou deduzir para vocês, ela só vale para ângulos pequenos. Tem algum momento da fórmula que eu uso, ó, lembra? Para ângulos pequenos, o seno de um ângulo é aproximadamente igual a tangente de um ângulo. Na hora de uma passagem matemática eu vou usar essa aproximação. Continua sendo um movimento oscilatório, só que não vai mais ser previsto pela nossa equação. Então, no ensino médio, a gente só trabalha com pêndulos simples envolvendo pequenos ângulos. Para o cara que constrói relógios também é importante. Tu nunca vai ver um relógio de pêndulo que o pêndulo vai lá e volta. Vai ser sempre um movimento pequeno para que o tempo seja, né, facilmente previsto pela nossa equaçãozinha. Tu vê, inclusive, nessa aula, ele não mostra a origem da equação. Ele só mostra que se tem um certo comprimento L, se eu quiser calcular o período de oscilação de um pêndulo simples, vai ficar 2π que multiplica a raiz de L sobre G. Então tu vê que interessante, do que depende o período de oscilação de um pêndulo simples? Apenas do tamanho do fio. O que é esse G? A aceleração da gravidade. Concorda que é a gravidade que atrai a massa para baixo, fazendo com que funcione como a nossa mola aqui, né? A gravidade é que funciona como mola ali. Essa equação, cara, eu lembro que caiu numa prova minha de acústica e vibrações, que é a quarta fase de engenharia mecânica. Uma dos itens da prova era deduza o período de um... Tu vê, né, cara? Então é uma questão bem bonitinha, já caiu em vestibular também, lógico. Mas, né, nas boas engenharias aí é uma questão também essa que nós vamos fazer na próxima aula.
Eu não farei hoje porque na próxima aula ele vai trazer um monte de coisas do passado aí à tona, permitindo que a gente deduza essa formulazinha. Aumentou 4 vezes o tamanho do fio do pêndulo simples. O que acontece com o período? Só dobra, né? Exatamente, porque a raiz de 4 é 2. Beleza? Concordas que se eu tiver um tamanho de um pêndulo de um tamanho conhecido e tiver um relógio bem preciso para medir o tempo de oscilação, eu consigo calcular a aceleração da gravidade? Certo? Então tu vê, dá para calcular a aceleração da gravidade com pêndulo simples. Uma vez eu fiz com um cordão, na sala de aula, com um cadarço de alguém, amarrei um peso idiota, a gente fez assim, com alguém com um cronômetro na mão, e deu 9,6, 9,6, uma coisa desse tipo. Outra vez eu fui fazer, deu 10,3 metros por segundo quadrado, a gente sabe que é 9,8, tu vê, né, cara? Com uma coisa idiota, assim. Tu fala que dá e, duvido, então tira teu cadarço. O cara tira o cadarço, me dá uma coisa aí, amarra o teu penal aqui. Vamos lá, alguém tem relógio, sabe? Totalmente amadoristicamente fazendo, medir com a régua o comprimento. E mesmo assim, a coisa funciona relativamente bem. Cara, acreditem, é isso que a aula traz, gente. Dá pra acreditar? Não, tem que ter mais alguma coisa, deixa eu ver. Não, não tem. Pessoal, olha só. Se eu pegar um relógio de pêndulo desse e subir o Everest, lá no topo do Everest, esse relógio atrasa ou adianta? Por quê? Ou continua igual? Relógio de pêndulo construído aqui, ao nível do mar, foi levado para o Everest. Por incrível, boa, gostei. Bacana. Tu lembrou que a latitude interfere na aceleração da gravidade. Quanto mais próximo dos polos, menor a aceleração da gravidade. Mas não se esqueçam que a altura também interfere na aceleração da gravidade. Certo? Então bacana a tua preocupação. Eu citei o Everest me preocupando mais com a altura. Então vamos pensar que eu peguei esse relógio de pêndulo aqui onde estamos e ergui ele 8 quilômetros. O que aconteceria com esse relógio de pêndulo se tivesse uma embalagem que os ventos e a atmosfera perturbada não o atrapalhasse? Ele atrasaria ou adiantaria? Por quê? Vamos pensar, o que aconteceu com a aceleração da gravidade quando me afastei da Terra? Diminuiu, certo? Se a aceleração da gravidade diminuiu, o período, o tempo que vai demorar para ele completar uma oscilação, aumentou, né? O mecanismo é um mecanismo mecânico. A oscilação é que faz o ponteirinho, certo? Se a oscilação for mais rápida, adianta o mecanismo. Se a oscilação for mais lenta, atrasa o mecanismo. Então o relógio atrasaria, certo? Uma questãozinha que já caiu no item, inclusive perguntando, calcule, dava os dados dos lugares e perguntava de quanto seria o atraso. Tu vê, uma coisa bem bizarra. Mas a maioria das questões, só de saber essa relação matemática entre período de oscilação, L e G, já mata a questão. E se eu pedisse a frequência em um pêndulo simples? 1 sobre 2π raiz de G sobre L. Invertemos, né? É isso mesmo, 1 sobre, só está perfeito, só dei uma ajeitadinha na fórmula. Beleza, porque a raiz de 1 vai ser 1, né? Por isso que a gente pode fazer dessa maneira. Muito bem, é isso aí. Cara, já dá para arriscar 1 quilo de questões. E eu declaro encerrado a parte teórica do volume 10 sem bicuda, porque depois da correção da tarefa. Aliás, senhora tarefa que tá me devendo aí. Várias aulas, pais, da Física C e D. Umas 3 aulas aí de exercícios. Aí, pode ir domingueira ali, finaleira de tarde, parcela em 3,5 horas. Esquece, perdão. Faz de revisão com o Enem. Faz de revisão com o Enem. Hoje, chega em casa. Esqueci do Enem, me perdoe. Vai pro hospital no domingo, na verdade. Só de prova, a gente tem a cabeça doente. Pois é, galerinha. Eu já saí Não, aqui, ó, aqui, a aula 11 fala de gravitação universal. Fica à vontade, meu amor. Gravitação universal, de repente, vale a pena a gente começar a fazer uma revisãozinha de gravitação universal.